Atentado acontece a poucos metros da Casa Branca contra a Guarda Nacional do país. Feito, o principal suspeito é um afegão que inclusive tinha relações com a CIA e com o exército americano e expõe uma polarização acerca da presença da Guarda Nacional em Washington, capital do país, que é uma vontade do Trump, mas que não é a vontade dos representantes democratas que governam Washington. Falar um pouquinho também sobre os planos que foram expostos da Alemanha de deslocamento de 800 mil militares para atacar os russos, enquanto os franceses anunciam um programa de serviço militar para aumentar a presença de jovens nas forças armadas do país. Falar um pouquinho também sobre a recomendação do Trump para que o Japão não se envolva em polêmicas relacionadas a Taiwan com os chineses, enquanto o Trump anuncia que não vai convocar a África do Sul para a próxima cúpula do G20, e inclusive já tem até substituto. Para finalizar, pessoal, a gente tem a confirmação que Steve Witkoff, apesar do Witkoff Gate, entender exatamente o que rolou, né? Vai ser o representante dos Estados Unidos para negociar com os russos a possibilidade de paz. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Para quem não sabe, eu tenho a minha empresa chamada Professor Ricardo Marcílio, que é responsável não só pelo canal, mas por vários outros serviços. Vocês sabiam que, apesar de chamar Professor Ricardo Marcílio, se eu não tivesse o registro no INPI, eu corria risco de perder o nome da minha empresa, tanto por alguém que poderia usar sem querer, ou até mesmo, claro, por má fé. Para fazer o registro, é muito demorado, é burocrático, é difícil. Por isso, eu recomendo para vocês que a mesma empresa que fez o registro para mim, que é a Muvon, faça o serviço para vocês. O serviço ele tem um preço muito competitivo, deixa muito rápido, desburocratizado e você se preocupa com o que realmente interessa, que é gerar valor a partir dos seus negócios. Então, link na descrição e conta com o serviço da Muvon para garantir a segurança da sua empresa. Galera, e corre, hein, que a Muvon, parceira do canal, está em Black Friday e estão oferecendo, num curto espaço de tempo, tá acabando aqui em novembro, a possibilidade de você ter até R$ 1.200 de desconto para registrar a sua marca. Então não perde a oportunidade, link na descrição. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, nós tivemos um importante atentado que aconteceu contra a Guarda Nacional em Washington, D.C., a poucos metros, inclusive, da Casa Branca. O Trump não estava, a gente está no Thanksgiving agora dos Estados Unidos, né? Ele estava lá na Flórida e o J.D. Vance, que é o vice-presidente, também não estava ali presente, né? Mas a questão que se coloca é que a própria presença da Guarda Nacional, ela já é uma questão polêmica. Porque, lembrando, a Guarda Nacional, geralmente ela é utilizada quando você tem um pedido ou da prefeitura ou do governo, entra em consonância com o governo federal e a autorização do deslocamento da Guarda Nacional. O Trump, ele colocou a presença dessa Guarda Nacional, a revelia do que a prefeita de Washington, que é uma democrata, colocava, alegando que era um município, né, uma região que tinha muita violência, muitos problemas urbanos, tudo tal. Então era necessária a presença da Guarda Nacional. Ela falou que não era necessário e eu diria que tem dois pontos de vista. Porque se você olha, por exemplo, para a questão de Washington, realmente o nível, né, de crimes violentos tal vinha reduzindo. Mas, se você comparar com outras cidades americanas, ainda mais levando em consideração a importância de Washington, que é a capital do país, talvez fosse necessária, sim, uma segurança maior, apesar dos índices estarem melhorando. Enfim, tá? A questão é que não houve concordância entre os democratas e os republicanos, e isso é uma questão que polariza muito, principalmente em Washington. Recomendo, inclusive, tá? Tem um analista geopolítico que eu gosto bastante, tanto de pessoalmente, né? Já encontrei com ele e tal. Foi super simpático, um cara super inteligente, como também pelas análises que ele faz, que é o Oliver Stunkel. Talvez vocês também o conheçam, né? E ele vive em vários lugares do mundo, e um desses lugares, né, que ele vive, trabalha e tal, é justamente em Washington, D.C. E ele traz uma perspectiva local de como que a sociedade está analisando a presença dessa Guarda Nacional. A grande parte ali, né, é mais pró-democrata, pelo menos essa é a sensação no momento, e eles analisam que talvez não fosse necessária, e mesmo a presença da Guarda Nacional ali estando, traz um sentido de uma militarização excessiva para a região, e a Guarda Nacional não está exatamente nos lugares onde existe a maior periculosidade. A Guarda Nacional fica próximo da Casa Branca, fica próximo de pontos turísticos, que não são os locais mais violentos. Quando você pega algumas periferias, em bairros mais perigosos,
perigosos não tem a presença da Guarda Nacional. Ou seja, a percepção é que talvez seja uma coisa muito mais midiática do que exatamente efetiva. Fato é que com esse ataque que aconteceu, o próprio Pete Hegseth, secretário de defesa, né, o secretário ali, o chefe do Pentágono, ou o Departamento de Guerra agora, anunciou que está deslocando mais 500 membros da Guarda Nacional, dando aí agora 2.500, e alegando que agora sim, o Washington vai ficar um lugar totalmente seguro. Inclusive, só lembrando, tá, que ontem mesmo o Trump fez um pronunciamento colocando, ontem sim, anteontem, né, no dia anterior, colocando que o Washington agora sim estava muito mais seguro depois da presença da Guarda Nacional, e nós tivemos esse atentado. Esse atentado, por enquanto, né, não tem a confirmação 100%, mas o principal suspeito é um afegão. Esse afegão de 29 anos, inclusive, que trabalhou em conjunto com as Forças Armadas Americanas e com a própria CIA no Afeganistão, em Cabul, na capital do país, atuando em coordenação para tentar combater o Talibã. Lembrando, galera, que os americanos, eles invadiram o Afeganistão em 2001, em meio àquela guerra ao terror, a doutrina Bush, depois dos atentados que aconteceram no 11 de setembro, né? Com a ideia de perseguir o Talibã e conseguir capturar, né, o Osama Bin Laden. Fato é que foi a guerra mais longa da história dos Estados Unidos, praticamente 20 anos de ocupação, e a gente sabe das consequências. Realmente o Talibã ele se ausentou do poder, se refugiou em lugares mais montanhosos, tal, durante grande parte desse período, e quando os americanos retiraram as tropas, você, na verdade, teve uma reconquista do território por parte do Talibã. Alguns afegãos, por terem colaborado, inclusive ele, né, com as Forças Armadas Americanas, com a CIA, tal, se sentiram ali perseguidos, tal, e fugiram do território do Afeganistão. Tanto que ele entra pós a saída nos Estados Unidos, pós a saída do exército americano, ele pede asilo durante o governo Biden e a mídia coloca que ele teve o asilo concedido, né, aceito pelos Estados Unidos no governo Trump. O Trump fala que depois, né, as palavras dele foram bem fortes. Ele falou que vai reavaliar os afegãos que aqui chegaram durante o período Biden, falou que foi um ato de maldade, de ódio, terrorismo, que ele é um animal e vai pagar por isso, e alegou, inclusive, que a ideia é impedir. Ele proibiu, né, que afegãos entrem no país e falou que vai fazer uma investigação contra todos que ainda fazem parte do território. Fato é, cara, como eu trouxe para vocês, né? Além de expor a questão dos afegãos que estão no país para fazer investigações, saber qual que é a origem, enfim, por que ele está no território, eu acho que isso vai trazer bastante polarização, inclusive, para a mobilização, para a presença da Guarda Nacional, que está ali à revelia dos desejos da prefeita democrata que comanda o Washington, D.C. Além disso, galera, tivemos também notícias importantes sobre um plano que foi divulgado pelo Wall Street Journal, mídia americana, que está sendo chamado de o Plano Operacional. O Plano Operacional, que tem cerca de 1.200 páginas, que foi desenvolvido pelo Comando Militar Alemão para uma preparação de confronto contra os russos. A gente sabe que a Alemanha já anunciou com o Friedrich Merz que vai ser o maior exército do continente europeu. A Alemanha anunciou também a mobilização militar para aumentar o seu contingente militar para os próximos anos. E a gente tem o Bruno Kahl, membros do serviço de inteligência, alegando, já até trouxe para vocês, que talvez a gente tenha o último verão pacífico no continente europeu. Porque a ideia da inteligência alemã, e eles assim falam isso com a boca cheia, né? A ideia é que a guerra contra a Ucrânia não vai ser a última guerra. Ou seja, os russos talvez estejam um pouco combalidos nesse momento, mas principalmente se eles tiverem resultados positivos da finalização da guerra entre Rússia e Ucrânia, eles vão se sentir confiantes para atacar os países bálticos, para atacar a Polônia, para atacar outras regiões, né? E convenhamos, a Polônia, a Alemanha faz fronteira com a Polônia. Ou seja, a Alemanha, eu que diria aqui da Europa Ocidental, talvez eventualmente fosse o primeiro país a sofrer com uma possível incursão russa, um avanço territorial dos russos no continente europeu, tá? Esse plano, ele fala de 800 mil militares da Alemanha, Estados Unidos, da OTAN, que seriam transportados para o leste. E o plano, ele coloca tudo ali. Quais portos seriam utilizados, os rios, as ferrovias, rodovias, quais são as infraestruturas de abastecimento que teria que colocar, né? E a Alemanha seria esse ponto central, que seria a base, onde todos os militares da OTAN se reabasteceriam, fariam treinamento para esse eventual deslocamento ali para o leste europeu, tá? O documento ele também fala que hoje, e inclusive eu já trouxe isso para vocês, não existe infraestrutura necessária para isso. A gente fala de pontes antigas, túneis estreitos, linhas férreas, por exemplo, que estão desgastadas, e a Europa vai precisar melhorar nesse sentido.
tanto do ponto de vista burocrático como do ponto de vista de infraestrutura. Você deslocar equipamentos, blindados, tanques, não é uma coisa tão simples assim. Hoje não existe uma coordenação necessária para isso. Até por isso está sendo cogitado, não são palavras minhas, palavras ditas pela Comissão Europeia por uma reunião da União Europeia, um espaço Schengen europeu, ou seja, uma coordenação para que toda a parte burocrática, a parte de documentação, para deslocamento ali de tropas e equipamentos, e principalmente infraestrutura seja melhorada para conter os russos. A preocupação dos europeus é tão grande que a gente tem informações, por exemplo, do Macron, da França, anunciando um programa de serviço militar voluntário de 10 meses. E o Macron ele justificou, tá? Colocando que o cenário hoje ele é totalmente instável e que a França não vai ficar de braços cruzados. A ideia é mobilizar jovens de 18 a 19 anos que queiram, porque o Macron ele se mostra contra o serviço militar obrigatório. A França tinha até a década de 90, aí foi retirado, né, o serviço militar obrigatório. Ele se mostra contra. Mas já existe uma noção, não só na França, mas em todo o continente europeu, que a questão do serviço militar, o trabalho militar está se valorizando novamente. Por quê? Eu diria que durante toda a Guerra Fria, os europeus, sim, tinham a questão militar muito forte. Na década de 90, um sentimento mais de apaziguamento, os próprios europeus foram deixando de gastar no setor militar, e a questão de ser o militar acabou perdendo uma relevância para a população interna, né? Não foi mais valorizado socialmente, vamos colocar assim a questão de ser o militar. Hoje, a França e os europeus voltam a se preparar para a guerra. Para vocês terem uma noção, os franceses, em 2017, eles tinham um orçamento militar de 32 bilhões de euros e para 2027, a gente fala, né, 10 anos depois, a ideia é de 64 bilhões de euros. Os franceses querem fazer até 2030 210 mil militares na ativa e 80 mil militares na reserva. Junto com os poloneses, junto com os países bálticos, junto com os alemães, estão se rearmando. E eu sempre trago isso para vocês, né? Se o Putin, ele tinha a ideia que a guerra entre Rússia e Ucrânia seria para afastar a OTAN das suas fronteiras, eu diria que na Ucrânia talvez tenha dado certo, né? Eu não acho que a Ucrânia vai entrar no futuro próximo para a OTAN. Mas vamos tentar pensar em outras regiões? Na Finlândia, você teve a entrada de um país que era relativamente neutro. A Finlândia tem mais de 1.200 quilômetros de fronteira. Os países da OTAN não tinham coragem nem de gastar 2% do seu PIB em defesa. Tinham vários países que não chegavam nessa meta mínima definida pela OTAN. Hoje existe um plano dos países aumentarem para 5% do PIB os seus gastos em defesa, sendo que existem países que já fazem isso. A exemplo, por exemplo, da Polônia. Ou seja, eu diria que o Putin acordou a OTAN. Além disso, tivemos também o anúncio que o Trump teria ligado para a Sanai Takaichi, atual primeira-ministra japonesa, e que está arranjando uma grande confusão com os chineses. Já falamos aqui no vídeo sobre isso, né? A ideia é que ela falou que um eventual ataque da China contra Taiwan representaria uma ameaça também ao Japão. A China falou que o Japão não deveria praticar ingerências em uma questão que é local dos chineses, né? Da República Popular da China. O Japão anunciou o destacamento de mísseis em uma ilha que está a cerca de 110 quilômetros de Taiwan. A China fez com que drones sobrevoassem o espaço aéreo dessa região. Os japoneses colocaram caças de prontidão, ou seja, e a China falando que vai esmagar qualquer tipo de país ou qualquer tipo de organização que queira praticar ingerências em questões internas da China, que é a reanexação, a reunificação aí do território de Taiwan, né? O Xi Jinping, ele telefonou para o Trump num passado recente, foi na segunda-feira, inclusive, né? E eles marcaram uma reunião que vai acontecer o ano que vem. Tanto o Xi Jinping vai para os Estados Unidos, o Trump vai para a China. E um dos pontos que teriam sido discutidos é justamente a ideia que a China vai apoiar o acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, desde que os Estados Unidos também apoiem o projeto de reunificação de Taiwan. Taiwan anunciou que o Lai Ching-te, né, que é o atual presidente do país, que não confia muito nos chineses e que os chineses vão querer atacar Taiwan no futuro próximo, então anunciou que vai tentar fazer com o parlamento um aumento do orçamento militar, aumento super importante, mas o Trump aparentemente comprou essa ideia. Teria ligado para a Sanai Takaichi e pedindo para que ela não fosse tão radical assim com os chineses. O Japão negou, falou que é totalmente mentira, mas é fato que as tensões estão muito grandes. Para vocês terem uma noção, a China, por exemplo, ela cancelou que 2 filmes japoneses, animações ali, né, passassem nos cinemas chineses, alegando que é uma forma de imperialismo japonês. Ou seja, as relações entre os países estão péssimas. Além disso, o Trump
que não foi a cúpula do G20, porque era na África do Sul, e ele alega que hoje existe um genocídio branco contra os sul-africanos. Também já falamos sobre isso, mas só para quem não sabe, né? A África do Sul é um país que, desde o período do imperialismo e principalmente no período do apartheid, teve um processo de segregação racial, e isso acabou culminando com uma grande desigualdade agrária. Hoje você pega a população branca, que é uma pequena minoria, controla mais de 75% das terras, enquanto a população negra, que é a grande maioria, não tem acesso às terras. Hoje, o Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, ele está fazendo uma proposta de reforma agrária. E a reforma agrária também envolve questões raciais. O Trump fala que hoje existe uma perseguição, um genocídio contra a população branca. E por isso, não foi fazer a cúpula, não participou da cúpula do G20. Agora, o ano que vem, a cúpula do G20 vai ser sediada nos Estados Unidos. E ele decidiu que não vai convidar a África do Sul. A África do Sul falou que é um absurdo, porque a África do Sul deveria fazer parte, faz parte da organização. E, cara, assim, do ponto de vista geopolítico, você não pode convidar só quem você gosta, né? Pô, galera, é uma organização, o G20 é um grupo. Você vai convidar o G20 e vai convidar um dos membros, né? Acho meio ruim e tal. Mas também, por outro lado, os americanos podem convidar quem eles quiserem para o país deles, né? Mas, mais uma vez, acho que isso afasta um pouco os Estados Unidos como protagonista da geopolítica internacional. Percebam quantos pontos eles estão entrando em discordância com o mundo. Os Estados Unidos saíram da OMS, os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris, os Estados Unidos não participaram da última cúpula do G20, não participaram da COP30. Independente se você acha que são organizações que tiveram bons resultados ou não, fato é que eles estão se ausentando de discussões importantes. Só que os americanos anunciaram que vão convidar um substituto, entre aspas. A Polônia, ela conseguiu passar a Suíça e hoje é a 20ª maior economia do planeta. A gente sabe que o Tusk tem ótimas relações aí com o Trump, boas relações com o Trump, e o Trump falou que no lugar da África do Sul vai convidar os poloneses para participar dessa cúpula. Para finalizar, galera, tivemos também, depois de toda aquela polêmica envolvendo o Witkoff Gate, né? Ou seja, os áudios que foram vazados, o Ushakov, um assessor do Putin, falando com o Steve Witkoff e o Steve Witkoff ensinando o Ushakov como que ele deveria falar com o Trump, primeiro você elogia, depois você faz as suas requisições, tal. Ou seja, um assessor do Trump é muito mais assim pró-Rússia do que exatamente pró-Ucrânia, e depois outras informações também, colocando que quando ia ter reunião entre Trump e Zelensky, o próprio Witkoff pediu para que o Ushakov convencesse o Putin a telefonar para o Trump e pedisse para que o Trump não cedesse os mísseis Tomahawk. Se foi pressão do Putin, se não foi, não sabemos. Fato é que o Trump não cedeu os mísseis Tomahawk. E isso acabou pegando a sociedade americana, e principalmente os parlamentares que são mais pró-Ucrânia, muito forte, alegando que existem praticamente agentes russos, como o Steve Witkoff, que estão participando das negociações. A gente teve outras informações, por exemplo, com o Driscoll, que é um secretário ali do exército americano, que também está participando das negociações. Segundo a mídia americana, ele está atacando quase um terror ali, tá? Ele pressiona, por exemplo, os europeus. Fala, vocês sabem como que os russos estão melhorando os mísseis deles? Vocês que realmente querem comprar uma briga com os russos? Aí quando vai para a Ucrânia, vocês sabem que vocês vão conseguir reconquistar território, porque a Rússia está avançando em Kupiansk, está avançando em Pokrovsk, certeza que vocês não querem negociar um acordo de paz? Ou seja, o Driscoll e outros representantes americanos estão pressionando bastante. Talvez o principal assessor ali, né, o general Kate Kellogg, que representava mais os interesses ucranianos, pode perceber que ele está se afastando das negociações. Inclusive anunciou que para janeiro ele vai renunciar ao seu cargo. Ele não falou que é por isso, mas pensou que é muito possivelmente porque ele viu que a postura americana está ficando muito mais pró-Rússia do que exatamente pró-Ucrânia. Depois de toda essa pressão, o próprio Marco Rubio falou, por exemplo, que primeiro quer fazer um acordo de paz para depois ter as garantias de segurança, então não vai colocar as garantias de segurança para a Europa e para a Ucrânia como uma pré-condição para um acordo de paz, isso vai ser negociado em um segundo momento, o que mais uma vez não agrada os ucranianos, nem agrada os europeus, mas a gente tem a confirmação que sim, apesar de todas as denúncias, dos vazamentos de áudios, o Steve Witkoff vai ser o representante dos americanos para negociar com Putin na semana que vem a proposta de paz, os 28 pontos para a paz que foram reduzidos para 19 e não sabemos se os russos vão aceitar. E aí, pessoal, acho que o acordo de paz está próximo? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.